Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao Perguntas e Respostas da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim e hoje nós vamos responder as principais perguntas que enviaram para a gente aqui ao longo do mês de abril e vamos direto ao ponto. Primeira pergunta que todo mundo talvez inclusive esteja se perguntando foi até onde que vai a queda da taxa Selic aqui no Brasil. Quem está ali sempre investindo em renda fixa pós-fixada talvez fique agoniado, né? Será que eu vou começar a investir em outro lugar? Onde que eu vou conseguir aquele 1% ao mês que estava tão fácil? E quem realmente está acompanhando o mercado e quer entender o macro para conseguir ganhar muito dinheiro, essa é a pergunta de R$1 milhão e também saber para onde vai os juros americanos e do resto do mundo é a pergunta de bilhões de dólares. Então, eu vou, melhor do que tentar descobrir para onde que a Selic vai, ensinar vocês a entenderem quais são as expectativas do mercado e para onde que ela está indo de três formas diferentes. A primeira maneira de você olhar para onde está indo a expectativa da taxa Selic é utilizando os contratos futuros de juros, que é realmente onde você consegue acompanhar para onde está indo ali a expectativa do mercado e como eles estão negociando juros no futuro. Se a gente for olhar aqui os contratos para o início de janeiro de 2025, início do ano que vem, eles tiveram uma alta vertiginosa aí nos últimos dias por uma série de fatores que vem acontecendo na economia brasileira e mundial e estão sendo negociados ali a 10,5. Ou seja, precificando uma queda de 0,25 na próxima reunião e acabou. Ou seja, hoje a principal expectativa do mercado é que a Selic está muito perto do topo, pelo menos no curto prazo. Aí no longo prazo, inclusive quando a gente coloca ali 2030, ela estaria mais alta, no meio do caminho ela vai diminuindo um pouco. Uma outra maneira muito comum, que principalmente os repórteres usam e é bastante notificado, é utilizando o relatório Focus, que é basicamente uma pesquisa que é feita junto com o Banco Central, com vários economistas e nomes dentro do mercado que vão responder ali as expectativas para vários pontos dentro do mercado. O último que saiu foi no dia 12 de abril e previa um fechamento ali da taxa Selic em 9% ao ano. Mas o relatório Focus erra bastante, ele é um pouco mais enviesado ali em alguns pontos, é um bom norte para ver para onde os especialistas estão acreditando que a economia vai, mas acaba tendo resultados bem diferentes daquilo que o mercado está precificando em vários momentos. Então, se olhar o relatório Focus hoje, eles acreditam numa taxa Selic em 9% no final do ano e 8,5% no final de 2025. E aí o outro ponto que é bem interessante são as opções de cupom. Essas são opções que o mercado utiliza para apostar em qual será o resultado das próximas reuniões. E aí no site do Banco Central você consegue ver esse dashboard que vai conseguir mostrar exatamente qual é a expectativa para as próximas reuniões. Então, se você olhar a próxima, maior aposta é um corte de 0,25 e se você olhar as reuniões seguintes, a gente já vê ali cada vez a aposta da manutenção da taxa acontecendo. Resumindo tudo isso, provavelmente o que está sendo precificado no mercado hoje é um corte de 0,25, muito provável na próxima reunião, e depois a taxa ficando estável em 10,5 ou caindo um pouquinho depois disso, mas a dúvida paira no ar em relação a para onde vai a taxa Selic. Muito depende também de para onde vai a taxa básica de juros dos Estados Unidos, que é o piso ali que a gente tem que estar sempre acima e causa muito impacto aqui em como o nosso Banco Central vai se comportar. E aí, seguindo aqui, muitas perguntas hoje sobre imposto de renda, e aí a gente vai falar bastante sobre isso no nosso canal, inclusive vamos criar uma lista aqui de vídeos sobre como te ajudar a poder declarar melhor imposto de renda. Tudo vai estar aqui embaixo no link, inclusive junto com as outras questões que a gente mostrou no vídeo. Primeira pergunta é o que eu não posso esquecer na declaração do imposto de renda desse ano. E aí, claro que o mais importante que você não pode esquecer é sobre aquilo que te dá desconto no imposto de renda. Então a gente vê o maior erro que as pessoas colocam é não declarar
gastos com médicos, não declarar aportes em PGBL da forma correta. Isso vai acabar fazendo com que você pague mais imposto ou receba uma restituição muito menor do que você deveria estar recebendo. Então, primeira coisa é olhar com muita atenção os pagamentos efetuados, especialmente aqueles que dão desconto, que são basicamente previdência, PGBL, gastos com saúde e gastos com educação. O segundo ponto que acontece com muita frequência é esquecer de declarar ativos no exterior e ativos em ações e fundos imobiliários, porque esses não aparecem no informe da sua corretora ou do seu banco. Então, muita gente esquece de declarar tanto em bens e direitos quanto declarar os lucros e prejuízos nesses ativos, especialmente os prejuízos, porque você vai poder utilizar eles para compensar o imposto de quando você tiver lucro lá na frente. Sendo assim, fique muito atento então, especialmente em ações, fundos imobiliários e, claro, investimentos no exterior, que você não vai ter muitas vezes nenhum informe, mas tem que declarar ele certinho. E o último ponto é a atualização de valores do seu imóvel. Muita gente esquece de fazer isso. Você gastou com reforma, com alguma coisa ali nas melhorias do seu imóvel, você pode atualizar o valor do seu imóvel para quando você vender ele lá na frente pagar um imposto muito menor. Então, quem esquece de fazer isso está perdendo, na verdade, um desconto de 15%, 20% que você vai ter em cada um dos gastos que você tem ali melhorando o seu imóvel. Então, mantenha o controle ali ao longo do ano de tudo que você gastou, guarde as notas e na hora de atualizar o seu imposto de renda, aumente um pouquinho ali todo ano o valor do seu imóvel com tudo que você gastou com ele ao longo do ano. Próxima pergunta também sobre imposto de renda é qual a diferença de eu entregar no início ou no fim do prazo do imposto de renda? É melhor deixar para o final e ver meu dinheiro sendo corrigido ou é melhor integrar logo para poder receber logo a minha restituição? Bom, primeiro, se você vai pagar imposto, talvez seja melhor você deixar para declarar ali no final, não tem problema você deixar para a última hora, desde que você esteja com tudo pronto e não faça o imposto correndo. Agora, se você vai receber a restituição, você vai ter que escolher. Você precisa daquele dinheiro? Vai utilizar ele? Se sim, é melhor você declarar mais rápido, porque você vai, dentro dos critérios do imposto de renda, receber ele mais cedo se você declarou primeiro. Se você não precisa desse dinheiro, pode sim fazer sentido declarar no final, porque você vai estar no final da fila, porém, essa restituição vai ser corrigida. Ela é corrigida com 100% da taxa Selic e sem cobrança de imposto, então acaba que é um investimento razoável ali e entrando esse dinheiro já corrigido, você vai ganhar um pouquinho ali em cima da restituição que você teria ao longo desse período ali, que vai ser aproximadamente ali uns 6 meses, que é a última leva ali de pagamento de restituição. Tenho que declarar meus investimentos no exterior? É óbvio, você tem que declarar todos os seus bens, seja no Brasil ou no exterior. E aí é importantíssimo você declarar da forma correta. Maioria das pessoas que a gente conversa, principalmente aquelas que começaram a investir agora, que estão abrindo ali, entrando na facilidade que aconteceu nos últimos anos de abrir uma conta numa corretora no exterior, esquecem de declarar esses ativos ou, devido à complexidade, acabam deixando de declarar. Isso é um problema muito sério porque cada dia mais a Receita está interligada mundialmente com os seus investimentos em todos os lugares. Então não tem como fugir dos olhos da Receita, não adianta achar que ela não vai ver porque está em outro país, especialmente nos Estados Unidos, eles conseguem facilmente verificar isso. E como tiveram várias mudanças na lei, inclusive a gente tem vários vídeos aqui nas nossas redes falando sobre isso, provavelmente a Receita vai ficar muito mais atenta sobre isso. Então não esqueça de declarar investimentos no exterior, não esqueça de declarar ações e fundos imobiliários e também não esqueça de declarar as suas criptomoedas, se você tiver também, embora muita gente tenha aí as criptos achando que são protegidas do governo, tem um risco muito grande da Receita ir atrás disso e você acabar tendo que pagar alguma multa ou tendo algum custo à toa por algo que às vezes nem estava ali gerando algum custo de imposto de renda. Moro nos Estados Unidos, eu preciso declarar imposto de renda no Brasil? Bom, se você tem residência fiscal no Brasil, você tem que declarar imposto de renda no Brasil, não importa onde você esteja.
Se você não tem residência fiscal no Brasil, você tirou a sua residência fiscal do Brasil na hora que você foi embora, aí você está livre dessa obrigação e de qualquer obrigação fiscal aqui no Brasil, a não ser que você tenha alguma renda aqui. E aí a última pergunta, uma que a gente recebe bastante e é sempre bom responder esse tipo de pergunta, é se eu quero me aposentar aos 55 anos de idade, ganhando 20 mil reais por mês. Quanto que eu preciso juntar por mês? Claro que isso vai depender da sua idade agora e do quanto você já juntou para esse objetivo até hoje. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai ter um rendimento ali acima da inflação de 6% ao ano. É um rendimento ok, você não é muito fácil de conseguir acima da inflação, rendimento real, que sempre quando você for fazer as contas para a independência financeira é a taxa que você tem que utilizar. Muita gente aí vai fazer com a taxa Selic, com 10, 15% ao ano, é algo completamente irreal. Mas, usando ali uma taxa de 6% ao ano, uma pessoa que tem hoje 30 anos, vai ter ali 25 anos pela frente, começou a poupar agora, não tem nada ainda, vai precisar guardar ali em torno de R$ 3.050 por mês, corrigido pela inflação ao longo do tempo, para você conseguir chegar nesse objetivo de aproximadamente 4.100.000 a valores de hoje, que vão te dar uma renda passiva ali de 20 mil reais por mês ad eterno. Especialmente se você vai se aposentar cedo, com 55 anos de idade, não adianta pensar em consumir esse valor ao longo do tempo. Você precisa ter uma renda ali que vai dar mais ou menos 0,5% ao mês, pensando nesses 6% ao ano. Agora, se você está começando mais tarde, esse gasto vai ficando cada vez mais complicado. Se você pensar, por exemplo, uma pessoa que está com 35 anos, esses 3.050 já viram R$ 5.800. Se você pensar numa pessoa que está com 40 anos, já são R$ 10.600. Uma pessoa com 45 anos, já são R$ 20.800 que você precisa guardar por mês, afinal, só faltam 10 anos para a sua aposentadoria. Então, muita atenção nesse ponto. Para você que é jovem ainda, aproveite para conseguir guardar. O dinheiro que você guarda hoje vale muito mais do que o dinheiro que você guarda no futuro. Mas se você quer uma projeção para entender exatamente o passo a passo que você precisa fazer para atingir esses objetivos de independência financeira ou outros objetivos financeiros e como equilibrar também a sua vida financeira para conseguir amarrar tudo isso num planejamento financeiro e depois transformar ele numa política de investimento clara que vai te levar para lá o mais rápido possível, aí é claro que a melhor coisa que você pode fazer é marcar uma consulta com um dos planejadores financeiros aqui da Rio Claro Investimentos. A gente vai deixar aqui embaixo também tudo que você precisa para conseguir marcar essa consulta, uma conversa descontraída, onde você vai entender o nosso trabalho e também responder todas essas suas perguntas sobre o mercado financeiro e os seus investimentos. Obrigado para quem assistiu até aqui. Meu nome, mais uma vez, é Pedro Jobim, sou planejador financeiro aqui na Rio Claro e aproveite para assistir outros vídeos aqui do nosso canal, onde você se aprofunda nesses temas que a gente conversou aqui e muitos outros.